Olá, vamos ver se entrou. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar a Solange. Ei, Kelly, tudo bem, querida? Paulo. Ei, Júlia, tudo bem? Tá boa, Kelinha. Estamos aqui, vamos falar hoje sobre menopausa. Estamos esperando a Solange entrar. Boa noite. Sabrina, tudo bem? Ei, Solange. Vamos lá, chamar a Solange. Vamos ver. Ei, Solange, tudo bem? Ei, Tati, eu tô joia, e você? Tudo bem, tudo jóia. Que bom Ei, estar aqui. ei, todo mundo. É, ei, todo mundo. Enquanto eu tava entrando aí, eu tava vendo, né? Não dá para lembrar o nome de todo mundo, mas vi aí a Lúcia, a Sabrina e a Adriana, um monte de gente aí, todo mundo bem-vindo, gratidão por fazer parte, por nos ajudar a construir esses momentos, né, Tati? Certeza, muito enriquecedor. Gratidão. E então deixa eu me apresentar aqui, né? Que você normalmente faz a live com o Leandro, ultimamente tem feito. E aí falar de onde veio essa ideia do nosso papo, né? Então, eu sou Tatiana, sou fisioterapeuta e trabalho muito com mulheres, né? Trabalho na área da fisioterapia pélvica também. E Solange, né, para quem não a conhece, que está vindo através de mim, é uma psicóloga, consteladora, muito querida. Estamos juntas aí de longa data, né, Solange, nos apoiando, Longa data. sempre juntas. E de repente nós vimos que esse olhar para o feminino, para a mulher, né, ele acontece de uma forma que nós temos muita afinidade, né? Então você com essa visão Uhum. sistêmica e com o olhar para o feminino, né, incluindo e tirando essa questão dessa guerra dos sexos aí né, que a gente vê culturalmente muito forte, né, uma disputa. Eu comungo muito desse olhar também. E comecei a ver isso acontecendo muito no meu consultório, né? Então as mulheres chegam e têm às vezes uma parceria ali de anos, né? E chegam nessa fase assim tão especial, tão que elas têm um desencontro, né? Às vezes sentem um vazio, assim, uma falta de norte e começam com esse ressentimento, às vezes, né, do homem, com essa briga aí, com essa coisa. Então, acho que vai ser um papo bom, né? Que a gente vai poder Uhum. fazer esse tema aí, né? Então, Eu também acho. Você, com toda a sua bagagem aí de lidar, né, com esse campo do feminino, né, como sexóloga, fisioterapeuta da mulher, acupunturista, né, com a yoga hormonal. uhum. Então, assim, eu acho que nós vamos aprender muito aqui hoje, gente. Pois é, né? Algo que eu vejo muito, Solange, as mulheres chegam para mim, né, nessa fase aí entrando ou pré-menopausa, né, ou depois que já chegaram à menopausa,
elas chegam se sentindo, primeiro elas chegam para mim, né, no meu consultório, por causa dos sintomas. Então, elas têm alguma questão e normalmente, né, na questão da área da sexualidade ou dos ressecamentos vaginais ou da dor, né, durante a relação, uma dificuldade de se excitar. Então, assim, né, isso não é raro. Hoje a gente tem desde as meninas muito jovens, né, com dificuldade, com perda de libido, com dificuldade na excitação. Eu acho que o mundo está nos demandando muito. E essa questão do prazer, do conseguir viver a vida prazerosamente, ela tá muito difícil, né, para muitas pessoas, assim, para todos nós, eu acho que se a gente se deixa, né, levar pelo ritmo do mundo, pelas comparações, né, por uma necessidade de performance, assim, isso fica muito forte, né? Então, as mulheres chegam nessa fase com essa queixa, né? E elas se sentem assim, acho que mais do que a queixa física, porque inicialmente vem algo que elas querem tratar para poder seguir padronizadas, né? Seguir se sentindo úteis. Então, no fundo, tem uma dor, assim, uma sensação de que não valem mais, né? Uma sensação de desvalor, porque elas não estão, elas né, têm uma fala muito conjunta aí, que é as mulheres se sentem murchas, né? Elas se sentem secas. Então, é como se o ressecamento que a falta do hormônio traz ressecasse e murchasse tudo, né? Então elas se sentem assim como se estivessem murchas para a vida, né? Isso é a escuta que eu tenho e se sentem pouco interessantes, né? E desinteressadas também. Então é como se tivesse fechado uma porta ali que elas não, né? Fechado um mundo ou uma etapa da vida que sim, né? É uma transição de etapas, mas é como se elas não pudessem ser mais felizes, porque a única referência estava, né, nesse vício jovial. Então, é como se elas perdessem o vício da vida, né? Então, como que você vê isso, né? Isso corresponde? Como que isso chega para você? Uhum. Corresponde. Eu acho que a gente pode até fazer uma leitura, primeiro, assim, meio percebendo o movimento da vida. Aconteceu dois encontros nessa nossa fase. Primeiro, essa questão da menopausa, a mulher pós-menopausa, com vida, né, com energia, é algo que é novo, né, com a expectativa de vida aumentando. Então é quase uma mulher que não se conhecia, porque antes, quando a mulher fazia menopausa, ela já estava numa aceitação de que era fim de vida mesmo, e muitas morriam mesmo, né? Então, essa mulher pós-menopausa é algo quase que a gente não tem uma referência ancestral disso, né? Tem uma psicóloga, Marisa Sanabria, que ela trabalha muito isso e ela diz isso, assim, nós somos pioneiras, nós que eu falo, sou mais velha que você, né? A Marisa é um pouco mais velha do que eu. Nós somos pioneiras de mulheres que fazem menopausa, né? E que ainda tem uma vida para ser vivida. Fica até algo assim, antes não tinha uma escolha, agora muitas vezes a gente fica até condenada a ter essa escolha de ter uma vida pós-menopausa. Isso a gente falando só na menopausa. Agora, também nós somos uma cultura que tem uma questão com a juventude, né? Uma briga, né? Um rejeitar do amadurecer, né? Que é querer manter a juventude de toda maneira. Então, é muito frustrante. Então, para essa mulher que tem essa expectativa e essa busca de estar sempre na juventude, fazendo 1000 tratamentos que não é visando saúde, é visando a estética,
Então, quando chega na menopausa, para ela é muito pesado, porque ou ela vai tomar os hormônios, que hoje também já é uma opção, Isso. que se for pelo nível da saúde, ok, mas se você faz isso só pelo nível da vaidade, fica algo pesado. E eu acho que o maior peso é porque até então, uma mulher que chega na menopausa muito frustrada se ela está deixando de ser jovem, se ela está deixando de ter a sexualidade de uma jovem, né? Porque é uma sexualidade diferente. Significa que ela não fez a autonomia dela, ela ainda está muito dependente do que o outro vai pensar de mim, do desejo do outro, né? Ela está focada ainda em agradar o outro para ela poder ser desejada. Exatamente. Então, não é? Então aí já tem uma questão que é um descompasso. Porque se eu vou ficar pautando a minha vida em realizar o desejo do outro, de ser objeto de desejo do outro, assim, é a mesma coisa da pessoa que fica presa na vaidade, que é aquela frase o tempo todo, o que o outro vai pensar de mim? Então eu fico refém, né? E muitas vezes o meu parceiro, ele tem uma questão que é dele e ele pode ali, por alguma razão, vamos dizer assim, não ter uma performance e eu carrego para mim essa culpa de que eu não estou desejável, né? Não é por aí? Isso é né? muito feminino, né? Em qualquer idade, assim. O insucesso do outro, entre aspas, né? É culpa da mulher, ela que não provocou, ela que não foi suficiente, né? Suficiente mulher. Isso. Então, isso é algo que devasta muito, né? Esse período. Eu vejo muito né? E a gente quer sim estar bem, a gente quer estar saudável, a gente quer estar bonita, mas assim, fica uma escravidão, né? Dessa aprovação do outro, né? Eu vejo muito essa questão, assim, eu vejo o vício, né? Esse vício que está aí muito associado com a fase produtiva. Isso acontece uma semelhança também com a mulher que não consegue ter filho. Às vezes, né, que tem algum problema de fertilidade, ela também se sente seca, né? E aí a gente vê a cultura muito machista, assim, chama a mulher de seca, né? Então ela é seca, o útero é seco. Eu tirei o útero e quando eu tirei o útero eu também tive, né? Eu precisei de um suporte, assim, eu tive... O áudio tá baixo, Adriana? Tá, vou colocar. Será que o meu também? Melhorou? Então tá. Então a gente quando eu tive essa experiência de tirar o útero, né, eu também me senti nessa questão assim menos feminina, menos mulher, né? Então essa associação nossa com a capacidade de criar, de procriar, né? Eu acho que a gente precisa dar uma guinada nisso, né? Porque essa criação não é só da procriação, né? Essa criação é do que a gente cria para a vida, né? Como você está falando aí, talvez isso seja algo muito novo, mas então a gente precisa de primeiros passos, né? Como será isso aí? E nesses primeiros passos eu quero contar a minha experiência de fazer a menopausa, né? Que quando eu entrei no climatério e comecei a ter ali os primeiros sintomas, eu tive a felicidade de ir num ginecologista que ele é homeopata e é especialista em menopausa, e eu nem sabia, ele era meu ginecologista há muito tempo, e aí ele me deu um texto, que esse texto dizia da história da mulher, mais ou menos fazendo analogia com a história da águia, né, que tem o voo da renovação. Ele disse que até antes da menopausa, o nosso poder
tá aqui no chakra. Ah, eu nunca sei, tá? Você sabe se é o segundo ou terceiro chakra? Que é o. Bom, o Eu chakra esqueço. criativo, né, da procriação, é o segundo chakra. É o segundo chakra. Aham. Porque tem muitos anos já, sabe, gente? Né? Então, o nosso lugar de poder está aqui no segundo chakra, que coincide com a região do útero. Então, é o tempo que eu tenho de procriar, né? A minha cocriação é procriando, né? E o meu poder está aqui. E isso nos empodera mesmo, até no sentido, enquanto toda fêmea, né? Quando ela está ali com a cria, nos mamíferos, o macho está ali levando alimento. Então, a mulher tem ali momentos de mais cercada de ser cuidada, né? Então, e até em termos de força, ela fica empoderada. E aí, quando a gente faz menopausa, essa minha força, que esse meu poder, ele está morrendo. Sim. E aí, ou eu vou morrer junto com ele, ou eu vou fazer o renascimento, que é subir a minha força para o quinto chakra, que é o chakra da criatividade. Aí eu não vou mais procriar, eu vou co-criar, né? Pela minha expressão de voz e de outros talentos. Então, e é aí que eu tenho uma nova vida, e uma vida com muito mais liberdade, porque enquanto eu estou na energia de procriar e depois criar filhos, eu não tenho muita liberdade, né? Cuidar de criança, nós que somos mães, não sabemos o tanto nenhuma. Que a gente... Isso. O tanto que a gente tem que dizer não pra gente, para dizer sim pro filho, até na sexualidade, né? Às vezes não sobra energia nem para ter libido, porque nossa, é muito, né? É muita... uma demanda constante, né? Constante, né? Então, essa mulher, que é a mulher que só na atualidade é conhecida, essa mulher pós-menopausa, que é essa mulher que agora ela vai realizar, que agora ela vai fazer a criação, ela vai fazer a expressão dela, né? E com muita autonomia. Como diz a Marisa Sanabria, até então a mulher dizia muito não para ela e sim para o outro. Sim. Após a menopausa, nós começamos a dizer mais sim para nós e não para o outro. Porque a gente consegue desenvolver essa autonomia, inclusive pela maturidade dessa primeira vida vivida, né? Eu me aproprio, e junto com esse apropriar, eu tenho que me apropriar da minha beleza na maturidade, da minha sexualidade na maturidade, porque se eu estiver aqui querendo repetir o que era uma vida pré-menopausa, né? Antes da menopausa, é inviável. É a mesma coisa da criança, né? Querer o adulto continuar a ser criança, não dá certo. Isso. Então, é viver a morte da jovem mulher. Sim. E, ao mesmo tempo, assim, deixar nascer a anciã, a mulher madura, né? Empoderada. Né? E a gente sabe assim, o quanto de mulheres velhas, tem até histórias, né? Naquele livro Mulheres que Correm com o Lobo, tem história lá de mulheres que muito empoderadas sexualmente e que são anciãs, né? Exato. Então, isso assumir muito. Não precisa ser exceção, né, Solange? Porque se a gente olha para essa comparação, para querer essa juventude, né? Existe uma frase assim, hormônio é tudo. Né? E hormônio mexe, sim, é tudo em certo sentido, mas a mudança do hormônio, ela não te deixa, né? Não te tira do seu poder, né? Ela não faz você ser menos. Ela traz uma diferença, né? Você falou aí a questão do chakra, né? Da garganta e do quinto chakra. É o chakra do poder, né? Então,
falar em empoderamento está muito na moda, né? Mas acho que esse é realmente um empoderamento, porque é trazer essa bagagem para esse momento, né? E isso eu converso com as mulheres sobre isso, porque é como se por causa de algo, né, que é fisiológico, às vezes elas descartam toda a sabedoria, tudo aquilo, toda a bagagem que a gente vai construindo na vida, toda essa maturidade, assim, joga debaixo do tapete e se sente muito insegura. E eu acho que, né, não é que eu acho, assim, o caminho é realmente um despertar, né? Por isso que nós falamos aí do tempo de despertar, né, nesse momento aqui, é despertar para uma consciência que é muito mais libertadora, né? Tem mulheres que vivem bem com isso, assim, que contrariam todas as leis da fisiologia, porque às vezes a mulher sente, ela nunca teve orgasmo, ela começa a ter uma lubrificação muito melhor, e aí... É mesmo? Isso eu não sabia. São exceções, né? São exceções, assim, porque são mulheres muito bem vividas nesse sentido, assim, muito inteiras. Então, mas é um caminho, né? Isso é uma mostra de que a gente pode fazer isso também. E não precisa ficar perseguindo essas qualidades, porque são variações individuais, mas isso existe, né? Então, a pessoa, assim, outras que são o contrário, né? Assim, às vezes as mulheres que não queriam mais ter filho ou nunca quiseram ter filhos, elas se sentem assim tão liberadas porque agora não vai poder ter filho, que ela assim se sente muito, muito melhor, né? E tem vive uma sexualidade muito melhor porque ela não está nessa, né, dentro dessa ótica faz que sentido ela tem de procriar. isso, de procriar, né? Ela relaxa, né? Ela vive com mais liberdade, né? Eu vejo assim, eu não sei, né? Vou ver de você, da sua experiência. Eu percebo quase uma praga coletiva, que as mulheres que estão vivendo isso com muito peso, elas jogam em cima das jovens, assim, mas você vai ver quando isso acontecer, né? Vai ver como é ruim envelhecer, né? Às vezes as pessoas, a questão da menopausa, acho que a grande questão é o envelhecer, né? Ou talvez é o caminhar para a morte, né? Então, assim, envelhecer para a gente já está mais perto da morte do que quando a gente estava mais jovem, né? Então, essa dificuldade de aceitar o envelhecimento ou de lidar com a morte, eu acho que isso tem um peso muito grande nisso. E essas mulheres se sentem, às vezes, praguejadas, assim, e amaldiçoadas, né? Como se fosse uma coisa assim, você não serve mais e você vai ver quando chegar a sua vez, né? Quase assim, você vai ver, você vai sofrer isso, assim. É pesado, né? Essa fala. E olha só, quando eu escuto isso, tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz de expandir a consciência, porque eu gosto de usar um termo até forte, sabe? Nós estamos falando de mulheres, mas tem homens também assim, que não amadurecem, apodrecem. Sim, olha, é verdade, exatamente. Né? Uma mulher que chega nessa idade com medo da morte, com uma dor muito grande de despedir da juventude e até praguejando as jovens, né? Em vez de até de pensar assim, nossa, ainda bem que agora a função mais pesada está com elas, né? Porque é uma fase muito mais leve, né? O nosso compromisso com a responsabilidade fica muito menor, né? Mesmo a criação, eu fico mais livre e com mais coragem de poder correr atrás daquilo que me realiza, de que dá um sentido na minha vida, né? Então, uma mulher que chegou, nós estamos falando de mulher, mas é para os homens também. E eu já vi que tem homem aqui assistindo, né, Márcia? A pessoa que chega na maturidade e não fez esse salto para a maturidade, assim, vai ficar uma pessoa invejosa. Por isso que ela joga a praga. Ela vai olhar para a juventude do outro com inveja,
Sim. Nossa, eu não consigo imaginar que alguém possa sentir uma inveja nesse sentido. Porque não dá para. Às vezes a gente fala assim, é mentira sua, você vai falar que você não tem inveja da juventude? Não, inveja, gente, para ela ser legítima, eu tenho que invejar o pacote todo. Invejar a beleza, o tanto de energia que uma jovem tem, mas sem querer o pacote todo, das angústias, dos medos, do peso de ter que ser, de ter que ser, de ter que ser, os medos, né? Eu não quero. Eu já vivi esse pedaço, fiz essa passagem e estou muito feliz de ter ultrapassado. Eu não quero voltar para trás, né? E isso não existe, eu estou aqui só fazendo a metáfora. Então, a mulher que chega nessa idade e não se apropria disso, né, dessa autonomia, dessa liberdade que eu agora não tenho mais que fazer o serviço biológico que eu vim fazer, né, que é criar, mesmo que eu não seja uma mulher que eu vou criar, mas o meu corpo está preparado para isso e os hormônios estão mandando essa mensagem o tempo todo, né? Eu tenho uma hipótese que a TPM ela é uma reação do corpo da mulher de raiva, de dizer assim, eu não estou procriando, né? E por trás dessa raiva um medo, né? Um medo biológico do corpo dele não estar fazendo a função que ele é preparado para fazer, né? Ele tem ali uma programação igual todo animal tem e cumpre aquele instinto, né? É igual a gente, eu aqui em casa, os cachorros, eu morro de dó, porque você vê assim, se você jogar comida para eles o dia inteiro, eles comem desesperadamente, parecendo que estão morrendo de fome, mas é o instinto deles de ser caçador, de instinto de animal na selva que não tem alimento toda hora. Então eles se empaturram e não conseguem desconectar. Já nasceu sem sentir fome e não consegue desconectar. Então a mesma coisa é o nosso corpo. O nosso corpo biológico, ele quer procriar, né? Então fica essa luta. Aí quando chega a menopausa, uau, desconectou esse hormônio, ele está mandando a mensagem assim, olha, agora você pode murchar. Aí eu posso dizer para ele, meu bem, então agora é comigo? Ok, então vem cá para cima, eu vou tomar minhas vitaminas, vou cuidar, vou fazer minha yoga, fazer tudo que eu puder fazer, passar os cremes para hidratar, né? Se precisar tomar hormônio, se for uma pessoa com uma deficiência muito grande, ok, hoje já tem hormônios bioidênticos, então eu vou fazer tudo para eu ter qualidade de vida e começar essa nova vida. Sim. Né? Então isso dá... vou fazer 60 anos, eu fiz menopausa com 54, tenho 60 anos. Eu não tenho a menor noção quantos anos que eu vou viver, mas dentro do que a gente vê hoje, você pode ter uma expectativa de vida aí de viver até 90 anos. Nossa, sim, se você continuar fazendo o seu movimento, né, que ainda bem que eu encontrei um mantra para mim, que eu acho que é perfeito, que eu quero aprender e ensinar até o último dia da minha vida. Eu espero que isso me dê sanidade, energia, né, para continuar fazendo esse movimento. Claro que vão ser com mudanças, né, vão ser diferentes, mas o tempo todo eu posso estar na vida ensinando e aprendendo. E isso dá o movimento, né, de ir realizando, né, toda hora, se me deu uma sensação que eu não tenho o que fazer, eu vou pensar, nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Né? Assim, eu tenho que ir reinventando, igual essa época da pandemia. Quantas reinvenções nós tivemos que fazer? Né? Eu lembro quando eu comecei, a sorte que eu tinha experiência de fazer alguns atendimentos online, e aí em função disso eu fui, hoje eu já tenho meu consultório online, estou aqui,
no meu sim. sítio desde março, com uma qualidade de vida maravilhosa, fazendo lives, fazendo grupos, fazendo cursos, e assim, Tudo né? acontece, Então é né? reinventar, tudo Aham, acontece. Se não fosse isso, tinha que achar outra coisa, sim, né? Mas assim, eu não posso me abandonar. Eu sim, não posso me abandonar, sim. né? É, E eu posso gostar de mim, gostar de como eu tô, de como que tá meu cabelo. É muito o olhar, né? O feio ou bonito depende do meu olhar. Você pega um fotógrafo, outro dia eu vi uma foto de um velho, que coisa linda, né? Então, aquele olhar do fotógrafo, eu posso desenvolver aquele olhar. Agora, sim, se eu olhar um velho comparando com um jovem, é claro claro, que não, não tem sim, jeito, sim. É né? sim, É, é, exatamente. É essa questão do não se comparar, né? E aí, dessa aceitação, eu acho que vem muito esse cansaço, né? A Kelly comentou ali atrás que ela se sente muito cansada na hora que a gente falou da questão dos filhos, né? É uma amiga que tem filhos pequenos também. Então, assim, essa falta de energia, às vezes, que a gente sente, e você está falando aí do reinventar. Eu estou tendo que me reinventar também, né? Nesse momento profissionalmente, e as pessoas estão tendo que se reinventar com essa situação que nós estamos vivendo. E às vezes o que me dá é assim, ai, que cansaço. É como assim, eu nessa fase eu vou ter que recomeçar, mas é sempre, né, Solange? Assim, a gente não tem que uhum, pôr uma expectativa, essa coisa da gente querer a segurança. E essa esfera uhum, física, ela não é segura, ela não é estável, ela é sempre em movimento. Então, isso nunca termina. E o nunca termina nunca. pode ser visto assim, nunca termina, meu Deus, né, me leva, né? Eu tô vendo pessoas assim, a morte não é ruim, né? E não é mesmo, mas assim, com peso. Ah, eu queria morrer logo porque tá Uhum, tudo muito pesado. Mas pode ser algo uhum, assim, e aí? E o que mais? Né? O que mais que eu tenho para aprender da vida? Eu olhei aqui, uhum, cheguei nesse ponto, e onde uhum, mais pode ampliar? Né? Eu acho que uhum, é o novo uhum. olhar que você está falando, né? E como que Sim. eu vou viver sexualidade agora, né, nessa fase? Então, eu escutei de um paciente também essa semana, um paciente homem, né? Ele falando que chegou aos 72 anos de idade vivendo a plenitude sexual dele nessa idade. E ele falou assim, é a minha melhor fase, né, que eu estou vivendo, que eu vivo aos 72 anos, e não é pela potência ou pelo vigor do que ele tinha aos 18, 20, 30 anos, né? E aí tinha umas questões dele, né, pessoais, e eu falei, olha, por que que aos 72, sem o vigor, né, erétil de um homem de 18, você está vivendo isso? É pela bagagem que traz, né? Então, assim, aonde a gente vai, aonde a gente leva a relação, seja na profissão, seja no sexo, seja, né, na maternidade, na amizade, a gente tem uma bagagem que ela tem que ser considerada, né, ser incrementada. Sim. Então, ele falou, eu não troco o meu sexo de 72 por um de 18. Uhum. Imagina isso para um Exato. homem, né? E é claro que ele tem as suas Uhum. questões de ereção aos 72 anos, porque isso é Uhum. natural, né? É claro que a gente tem um Uhum. tempo diferente, né? O que não Uhum. invalida aqui, né? A Rose comentou ali atrás que ela está na menopausa há um tempo, que tem um calorão de molhar a roupa à noite, né? Eu também tive isso, assim, Eu também. já passei e é desconfortável demais, né? Então não é algo Uhum. agradável. Então não estamos falando assim de romantizar, né? Porque Uhum. o desconforto ele Uhum. é bem desconfortável mesmo, né? Mas de junto com buscar alternativas, buscar outro olhar. Porque se na hora que a gente tem o Isso. calorão, eu acordo ali, começo a praguejar a minha vida, né? E a sentir que eu sou a Uhum. pior das piores porque eu estou fazendo, né? Porque eu estou com esse calorão nesse Uhum. momento, aí a vida fica muito ruim, Uhum. né? Sim. E a gente tem muito tempo pela frente. Bom, O calorão potencialmente, né? o calorão vai passar, né?
é uma fase difícil, como é a fase antes de ficar menstruada. Olha o quanto que a jovenzinha sofre com aquela TPM horrorosa que é, né? Então, nós mulheres temos essa questão com esse feminino, com essas fases, é uma vida inteira, né? Sim. Mas vida de esse ciclos, calorão, né? A gente tem que esse calorão faz parte e é o que você está falando. Quanto mais eu brigar com ele, pior fica. Isso. A gente pode tomar. Eu tomei cápsula de amora, me ajudou muito. Tem gente que vai tomar um hormônio, cada um vai fazer alguma coisa, né? E esperar passar, e vai passar. Eu né? descobri a yoga hormonal, né? Que você citou aí algumas vezes, e me encantei. E assim, essa semana eu tive exemplo, assim, porque se eu passo 3, 4 dias sem fazer, essa noite eu acordei com calor, porque foram uns dias tumultuados que eu não consegui fazer. Epa, não posso, tem que priorizar, né? Então, e aí outra coisa que eu estava querendo falar, né, dessa parte da gente refazer, né, nesse novo tempo, essa prática da yoga hormonal que eu já conhecia há muito tempo, que eu fui fazer a minha formação no início do ano, né, diretamente com a senhora que criou esse método. Então, ela compilou algumas posturas e respirações, assim, ela fez um intensivo, né? O pessoal da yoga, às vezes, fala assim, toda yoga é hormonal, não existe isso. Mas o que ela fez foi, assim, compactar, né, várias coisas que são intensivas e o efeito é potencializado, como se fosse um remédio com uma dose mais intensa, né? Então, ela fez isso. E é surpreendente, assim, né, como que atua nos sintomas. E o que mais me chamou a atenção foi o vigor dessa mulher aos 92 anos dando essa aula. E ela fez essa técnica, né, ela criou esse método aos 64 anos. Então, se a gente chegar aos 55, 60 anos, achando que a gente já viveu o que tinha que viver, porque isso eu vejo nessas mulheres que murcham aí junto com a menopausa, é assim, espera a morte chegar, de uma forma né, muito, muito pessimista, muito triste, né? Então, assim, já não tem mais parceria, né, em casa com parceiro ou com família, e quem dirá criar uma profissão nessa idade? Então, imagina que aos 64 anos ela criou esse método, viaja o mundo inteiro, né? Uma coisa assim, e isso que você falou, assim, de viver o seu mantra, de viver o seu objetivo, de se identificar com querer ensinar todo dia, né? Querer ensinar e aprender até o resto dos seus dias. É a gente descobrir aquilo que nos move. E não precisa ser uma coisa, né? Assim, tem fase que eu tô naquela e aí dou uma guinada, né? Então, redescubro, recoloco. Isso. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma mulher cuidando de jardim, que ela começou a cuidar também, depois que ela aposentou, mais ou menos na menopausa. Nossa, que coisa linda! Ela ali naquele jardim, quer dizer, não precisa nem ser uma profissão. Exato, né? Exato. Ela criou uma relação que o jardim dela virou uma floricultura viva lá na cidade, assim, porque o amor com que ela cuida daquelas plantas, assim, ficou a vida dela. Então tem muitas coisas que a gente tem que se reinventar. Né? Só não vale reinventar, viver a vida dos filhos. Exato. Né? Porque aí eu vou virar um peso para eles e vai virar uma relação que não é saudável. Né? Assim, aí eu não vou estar. Negando a menopausa, que eu vou estar continuando ali na função de criar filhos, isso, mas criar sem netos, né? E aí começa assim, algumas começam a transferir isso para o criar um neto, e na hora que o neto cresce, cai no mesmo vazio. Isso, né? Então, cai não no. adianta, Isso. Né? E o perigo é porque na hora que cai no vazio já do neto, não tem mais energia para fazer esse salto, igual essa mulher aos 64 anos foi fazendo.
né? Isso. Logo que a gente faz a menopausa, a gente tem muita energia e você vai no embalo, né? Você viver isso ali nessa fase, mas se você vai viver isso lá depois de muitos anos, ainda que na segunda cria, vamos dizer assim, dos netos, Sim. aí dificilmente você vai ter energia para fazer esse segundo movimento, né? Isso, porque também faz parte o ritmo ser diferente, né? E isso que você falou Uhum. é importante, assim, não precisa da gente querer algo grande, porque a gente fica numa ideia de que eu tenho que criar algo muito importante, né? Criar algo que vai fazer, Não. assim, e é muito importante para mim, né? Então, acho que Sim, isso sim. né, é o sentido que eu encontro, né? Nisso. Sim, se eu sou uma pessoa que gosto de meio ambiente, por exemplo, eu posso fazer um movimento de coleta seletiva no meu bairro, né? Uma coisa até menor, mas No é meu botar um lixo mesmo, sentido. né, Solange? Às vezes vai ser só no seu lixo. Não vai ser Isso, nem no lixo do vizinho, né? Porque isso, né? Eu posso, são pequenas coisas onde eu vou fazer mudanças e me sentir com mais autonomia, mais apropriada da minha vida. Eu queria voltar um pouquinho na questão do hormônio, da yoga sim. hormonal, porque eu Uhum. queria dar meu depoimento aqui também, Ah, né? sim. Que no Alguém início aqui da pandemia, perguntou, sim. nós. Aham. Ah, Não, uma pessoa perguntou o quê? perguntou aqui atrás, né, quem que tem, assim, sou eu. Como é o nome da pessoa que deu o curso? É Diná Ah, Rodrigues. Procurem, né? As entrevistas com ela são lindas, assim, vocês vão ver uma senhora cheia de sabedoria falando com muito entusiasmo. E eu fiz a formação, tem outras pessoas também, mas eu trabalho com isso agora também, né? ela E é de aí São Paulo, né? ela A é de São Diná, né? Paulo. Hoje ela mora, Uhum, acho que em Jundiaí. Ela foi morar em uhum. Jundiaí. No início do ano, ela falou do esposo que tinha 100 anos, né? Ela com 92, assim, cheia de vigor, uma graça. Do vigor de 92 anos, claro, né? Pois é. Nada. E aí, fale você. Então, no início da pandemia, gente, eu fiz umas sessões online com a Tati, né? Eu parei porque eu não tenho muita disciplina de fazer sozinha. E a gente fazia uma vez por semana e o resto era para eu treinar em casa, né, Tati? Isso. Aí eu parei, mas vamos ver quando voltar a pandemia, se acabando a pandemia, e um pouquinho que eu fiz, eu senti diferença, principalmente na libido, né? Aham. Então, assim, dá diferença. Talvez se eu sentisse mais Sim, questões, sintomas. Isso, eu ficaria mais firme, né? exato. Mas eu pretendo voltar. Porque é uma Valeu, eu prática. gostei muito. É uma prática que precisa da pessoa fazer para ter essa ativação dos hormônios, né? Isso, E o que eu vejo é isso: quanto mais desconforto, mais motivação, né? Na hora que eu paro, eu sinto. A primeira coisa que é isso. o efeito em mim é o sono, né? O meu sono eu acordo. Quando eu começo a fazer com regularidade, eu durmo a noite inteira. E eu não tomo remédio para Uhum, dormir. E hoje eu sinto mais uhum. sensibilidade, eu não tomo café à tarde, né? Eu cuido disso, mas quando mesmo assim, se eu não tomar café à tarde, porque fizer tudo direitinho, mas estiver parado de fazer, eu acordo à noite, com Você calor, acorda. né? Volto a Uhum, fazer e recupero isso, né? uhum. Então eu vejo isso aí. E principalmente, é porque eu fiquei muito encantada com essa yoga hormonal. Eu já tinha visto falar com outra pessoa, e aí depois você me contou que fez essa formação, né? E também é muito interessante para as mulheres que têm o histórico de câncer na família, Isso, não que não podem. pode fazer uma reposição hormonal, né? É, Então, é muito bacana. Nossa, é, eu achei muito bacana. é muito bacana mesmo, isso aí. É, né, outra coisa que eu vejo junto com essa falta de energia, né, às vezes é um sintoma que vem. Outro dia eu vi um YouTube de uma ginecologista falando da menopausa,
E aí eu falei, ai meu Deus, porque ela falava assim, os inúmeros sintomas, assim, como com aquele peso, né? Assim, tudo para convencer a tomar o hormônio, né? Então, ok, eu acho que tem sim o seu lugar, né? Sou super, faço as pazes e sou super amiga dos remédios também. Mas assim, é como se fosse assim, algo que é realmente um peso, né? Então, assim, você não precisa ficar Uhum, sofrendo, né? Mas tudo voltava muito para essa questão, né? Da imagem, do estar jovem, né? Essa uhum, motivação, né? E eu vejo, às vezes, uhum, mulheres é, trazem, né? Você falou lá atrás da TPM, é como se fosse uma volta de uma TPM, né? Ficam muito irritadas, muito deprimidas, muito uhum. frustradas, né? Nessa questão aí, que está muito ligada com a falta ou com excesso de expectativa, né? E com expectativas que não Isso. se cumpriram. Então, acho que isso vem aí de Sim, tudo que ela não conseguiu cumprir na vida, né? Então, é como sim, assim, sim. acabou o tempo para isso. Uhum, uhum. Então, É como se fosse uma né? E morte aí o que mesmo. nós... Né? É, Isso, uhum, isso aí. Bom, acho que estamos. Eu li uma reportagem que falou, né, que a mulher falando que ela se deu permissão para sonhar, né? Então, que ela chegou na menopausa e ela começou a falar de novos projetos e ela, né, ela se permitiu sonhar pela primeira vez, né? Eu achei muito bonita essa uhum, identificação, essa uhum. construção com essa liberdade, né, com essa possibilidade que a gente também deixa muito relegada aos jovens, né? Uhum. Agora não é É, mais tempo de e, e, ale- sonhar, não dá mais tempo. e ainda tem mais um fator que hoje a maioria das mulheres tem, que é a autonomia financeira, e que aí isso também vai somar nesse fator liberdade. Eu me sinto mais apropriada de, de ser mesmo protagonista da minha vida, de não ter que de depender do outro, né, financeiramente, e aí o meu poder já está aqui na minha criação, eu não dependo do outro nem para eu ficar, porque o meu poder enquanto procriar, ele é dependente do masculino, né? Sim, Agora esse poder sim, aqui ó, é de autonomia total, né? Sou eu com a minha criatividade, é um casamento interno com, com a minha centelha e aí junto com isso, com a autonomia financeira, né? Então, eu com equilíbrio, se eu fui construindo isso de uma maneira equilibrada, nossa, é a melhor fase da nossa vida, né? E os homens também, como esse homem aí de 72 anos dizer sim. isso, né? É. Assim, Aham. conseguir se libertar da mesma maneira que a mulher fica refém de, de procriar, né? O homem fica muito refém de ter a ereção, como Sim, eles são sim, cobrados. sim, sim, Então, sim, assim, um homem chega numa idade dessa, provavelmente ele se libertou de ser sim, obrigado a sim, ter uma sim, ereção e isso faz com que ele tenha até com naturalidade, sim, porque não tem mais aquela tensão, né? exato. Tem estudos que mostram que o maior consumidor de Viagra não são os velhos, são os São jovens, jovens, são jovens, são né? jovens. Isso, Porque a cobrança de performance é tão grande que exato, eles não conseguem. A maioria dos jovens usam o Viagra porque o medo de não conseguir, eles preferem nem arriscar, exato, né? exatamente. E é viver com o corpo inteiro, né? Então, né, você falou do seu ginecologista que te deu texto e que te deu informações. Eu também ouvi do meu homeopata, assim, nesse momento não tem uma produção de estrogênio ali só pelo óvulo, né, que não está tendo mais,
mas você tem o estrogênio modificado pelo fígado, então é como se o corpo inteiro estivesse captando isso. E aí eu achei maravilhoso, assim, tá? Então eu vou poder Aham, captar com o corpo inteiro, não vai ficar mais restrito, né, aham, a aham. genitalidade, né? Então Que bacana. é libertador isso. Eu ia falar outra coisa, mas É, esqueci. Bom, é isso aí, né? É libertador, que é inclusive o sexo, sim, sim, né? Não sim, é é. só o sexo, é inclusive. Inclusive, isso faz parte, né? Então, acho que é esse Uhum, aprender a viver de corpo inteiro, né? E uhum, isso em tratamentos, né, de disfunções sexuais ou em sexualidade, a gente vai falar para viver o sexo de corpo inteiro, né? E não aquilo que a gente vai deixando apenas para genitalidade, né? Então, se você tem no início de um namoro, né, às vezes, e no namoro ainda da minha época, né, imagino que da sua mais ainda, eu acho que os jovens hoje estão em uma liberdade que é muito legal, mas que às vezes também perde um pouco a questão da descoberta. Então, antes você tinha uhum, um tempo de namoro que era, né, de não poder fazer, então a gente sentia, né, o tesão, o desejo com o corpo inteiro. Agora já é muito fácil, uhum. porque, né, já vai É, direto ao ponto. Então, quando é, vai direto ao ponto, só fica no ponto, né? Então, é quando verdade. precisa É. voltar, né? Precisa voltar para todo o corpo, né? E para poder Uhum. viver isso de uma forma mais plena, né? E não muito mecânica. Uhum. É interessante isso que você está falando. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perda do jovem nesse sentido, né? Sim, Porque não tem mais isso, esse tempo de erotizar o corpo inteiro. E essa questão do jovem não é só com o sexo, é com tudo, né? contudo. É tudo muito rápido, chega tudo muito pronto, construído, eles não têm mais aquela questão de ver nada ser criado. É tudo, Aham, né? Antes, assim, você via até uma roupa sendo tecida, aham, né? Você fazia uma encomenda, esperava aquilo chegar. Não, hoje é tudo muito imediato. aham, Né? Então, isso. mas no sexo eu não tinha pensado ainda, tem isso também, É, né? é sim, Está né? sendo uma volta, porque outro dia eu estava vendo uma palestra de uma historiadora e ela dizendo que é, na idade mais antiga, né, 1500, 1600 e daí para lá, até mais, eu acho que até 1700, o sexo era assim, sem a menor erotização, era quase que assim, eu tô com sede, vou beber água, eu tô com Por vontade de instinto, né? xixi, Aham, por instinto, e era assim, ela ainda dizia o termo, é só saia levantando e calça baixando, e assim, era uma coisa rapidinha, era uma descarga do instinto, né? Então sim. depois foi começando essa erotização, e Aham, agora a gente está vendo isso perdendo, né? Vamos ver agora é. que desenho que vai vir, né? Isso, é. E é importante, assim, acho que, né, todo mundo veio por esse tema, esse despertar, e é o que eu falo sempre, e assim, não precisa perder isso, é quase assim, poxa, mas você está me propondo de voltar um degrau atrás, né, de ficar só nessa descoberta do corpo, e aí é muito engraçado, que as pessoas fazem assim, quase que mecanicamente de novo, assim, ah, já fiz, né? A gente dá uma tarefa assim de explorar o corpo do outro, de explorar o beijo, de explorar o toque, de explorar o pescoço, de explorar tudo como era, né? Como já foi um dia. E aí a pessoa vai lá e dá 2 beijos atrás da orelha, passa a mão aqui, passa a mão aqui e chega lá. Assim, é como se bem, né, seguisse um Aham, roteiro. Então, acho que, né, o aham, convite aí para todo mundo, à medida que vai vivendo a maturidade, é para não perder isso, né? Para não uhum, ou para deixar acontecer esse tempo disso também, né? Porque acho que não tem aham, receita e não tem roteiro, né? Tem inúmeras possibilidades. aham, aham, é verdade. Né? Eu fiquei pensando aqui à medida que você
está falando, e vai acontecendo isso mesmo, né? Talvez volta aí, assim, aquela fase de sexo que era proibido, que desenvolveu tanto a preliminar, né? Porque muitas vezes ficava só na preliminar, né? E depois é como se assim, já que eu posso chegar lá, deixa eu ir logo. Isso. Né? Aí, igual a relação com a comida também, não é por acaso que a gente tem esse problema enorme de compulsão, né? É querer satisfazer logo, né? Não quero saborear cada gole, né? Cada garfada, cada onda de desejo, eu quero realizar logo. Né? Entra para acabar, né? Eu falo que as pessoas entram na relação já querendo terminar. Então, se não entrar para curtir, é melhor nem entrar. Né? É verdade, porque fica frustrante. Isso. Fica frustrante. E as pessoas ainda mais que se queixam de que dá trabalho. Dá trabalho, sim, é investimento. Né? Então, é investimento na relação, né? Eu acho que é preciso colocar um tempo nobre, né? Você falou aí dos jovens antes, né? Que não dá tempo, que a gente não tem energia. Sim, a gente tem que separar um tempo nobre para aquilo, porque se deixar para o momento que você está só o seu resto, né? O seu lixo do dia, não dá, né? Eu preciso de dormir, recuperar. Né? Então tem que ter um olhar nisso que eu quero construir. É um cuidado, né? Isso aí. Muito bom, Tati. Solange, estamos no final aqui, né? Já terminando. Você quer deixar algum comentário aí? Ou se alguém quiser perguntar algo? Enquanto se alguém escreve aí, se quer perguntar, eu quero te agradecer, né, da gente estar fazendo esse encontro aqui, porque eu estava com muita vontade de te ouvir mais aí na sua prática, e também com o propósito das pessoas que acompanham aqui, conhecer esse trabalho que você faz aí, que eu acho que é muito importante, né, que ajuda muito na nossa qualidade de vida. Ai, que bom. Eu fiquei super grata, muito especial, né? Você é muito especial para mim e muito obrigada. Eu que agradeço. E é uma vida, né, Tati? Eu acho que já tem uns 20 anos que a gente se conhece, né? Exatamente. Maravilhoso. Então tá bom. Boa noite. Então tá, gente. Muito obrigada a todo mundo. Um beijo. Beijo para todos. Quem estiver disponível domingo, estou fazendo outra live lá com o Leandro. Vamos continuando aqui. Tá bom? Então tá, Tati. Muito beijos. Tudo de bom para você. Gratidão. Gratidão. Vou deixar gravada, tá? Beijo. Tá joia. Tchau, tchau.